Você já se perguntou quem você realmente é? Não o nome que lhe deram, nem a profissão que você escolheu ou o papel que desempenha no mundo. Estou falando daquilo que sobra quando tudo isso é tirado de você. Se de repente você perdesse tudo o que acredita definir sua existência, seu status, seus relacionamentos, seus sonhos, o que ainda restaria? A verdade é que vivemos como se nossa identidade fosse algo sólido, permanente. Mas, e se eu te dissesse que isso é apenas uma ilusão conveniente? Um castelo de cartas que pode desmoronar ao menor sopro do acaso? Pense por um instante. O empresário bem-sucedido que, após a falência, não consegue mais se reconhecer no espelho. O cônjuge dedicado que, ao ser abandonado, perde completamente o sentido da vida. Ou até você, que em algum momento sentiu aquele vazio avassalador ao perceber que tudo em que acreditava já não fazia mais sentido. Schopenhauer, um dos filósofos mais sombrios e lúcidos da história, olhou fundo nesse abismo. Para ele, a ideia de um eu estável e duradouro não passa de um engano. Por trás de nossas ações, desejos e pensamentos, existe algo muito mais brutal e impessoal. A vontade, um impulso cego, irracional e incessante, que nos arrasta pela vida como marionetes. E quando esse impulso perde seu objeto, seja o amor, o sucesso ou a esperança, aquilo que chamamos de eu começa a se esfarelar. E agora eu te pergunto, se você não é suas conquistas, suas emoções ou seus desejos, então, quem você é de verdade? E mais importante, o que sobra quando você perde a si mesmo? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na visão impiedosa de Schopenhauer, explorar exemplos reais e impactantes de quem se perdeu. E no final, vamos até a ciência moderna para descobrir se a ideia de um eu sólido é mesmo uma ilusão. Esteja pronto. As respostas podem ser mais desconfortáveis do que você imagina, entretanto, libertadoras. Se alguém perguntasse quem você é, o que responderia? Talvez seu nome, sua idade, sua profissão, ou falaria dos seus gostos, das suas memórias, das suas conquistas. Mas, e se tudo isso desaparecesse? O que restaria? Parece uma pergunta abstrata, mas pense nas pessoas que perderam tudo de um dia para o outro. O pai de família que, após um acidente, esquece quem era. A mulher que, depois de um divórcio brutal, já não sabe mais onde termina o casamento e onde começa ela mesma. O jovem que, ao não alcançar as expectativas impostas pelos outros, sente que falhou como ser humano. Quando tudo aquilo que sustentava sua identidade se esvai, a pergunta que ninguém quer enfrentar aparece nua e crua. Se eu não sou mais o que eu faço, o que tenho ou o que os outros veem em mim, quem eu sou? Para Arthur Schopenhauer, essa angústia tem uma causa clara. Nossa identidade é um teatro. E o mais cruel, não somos nem mesmo os roteiristas dessa peça. Somos apenas atores interpretando papéis que a vontade nos obriga a encenar. Schopenhauer acreditava que por trás de tudo, das nossas ambições, amores, medos, existe uma força irracional e impiedosa que ele chamou de vontade. Não se trata de vontade no sentido comum de desejar algo conscientemente. Não. A vontade de Schopenhauer é um impulso cego, sem direção, que nos arrasta como uma correnteza. Não escolhemos o que desejamos de verdade. Somos tomados por desejos. Queremos sobreviver. Queremos ser amados. Queremos poder, status, reconhecimento. Mas você já percebeu como, ao conseguir o que queríamos tanto, surge um vazio, e depois outro desejo, e mais um? É como correr em uma esteira. Nunca chegamos a lugar algum. Schopenhauer foi brutalmente honesto. Nós não controlamos a vontade, é ela que nos controla. E a identidade que achamos ter? Apenas uma máscara frágil que usamos para tentar organizar esse caos interno. Se a identidade é uma ilusão, por que acreditamos nela? Simples, porque precisamos acreditar.
Imagine acordar todos os dias sabendo que você é apenas um aglomerado de desejos involuntários, sem um eu verdadeiro controlando nada. Seria insuportável. Então, construímos narrativas. Dizemos a nós mesmos: eu sou isso, ou eu sempre fui assim. Mas, o que acontece quando a realidade destrói essas histórias? Pense em alguém que viveu toda a sua vida em função de uma única identidade. Um soldado que dedicou décadas ao exército. E então, um dia, a guerra acaba. E com ela, o sentido de sua existência. Fora do campo de batalha, ele não sabe mais quem é. Sem a farda, sem a missão, sem o perigo. Sobra apenas um vazio. Estudos sobre veteranos de guerra mostram que muitos enfrentam depressão profunda e crises de identidade após deixarem o serviço militar. Não é apenas o trauma que os assombra, é a sensação de que sem aquele papel, eles não são ninguém. Mas não precisa ser tão extremo. Já viu alguém que, após se aposentar, perde a vontade de viver? Ou alguém que, depois de anos em um relacionamento, não consegue se reconhecer após o término? Não é apenas dor emocional. É a dissolução de quem eles achavam ser. Schopenhauer previu isso. Para ele, a identidade é como um espelho frágil. E quando a vida o quebra, enxergamos uma verdade que preferíamos ignorar. Não existe um eu fixo e permanente. Apenas um fluxo de desejos que nunca se satisfaz. E se isso for verdade, a pergunta continua. Se você não é seu trabalho, suas relações ou seus sonhos, o que sobra quando tudo isso desaparece? Imagine por um instante perder tudo o que você ama. Não só coisas materiais, mas aquilo que define sua existência. Sua posição na sociedade, as pessoas que você considera insubstituíveis, os sonhos que você passou a vida inteira construindo. Agora, imagine que, depois de tudo isso ruir, você percebe um vazio esmagador. Sem essas coisas, quem eu sou? Isso não é um exercício de imaginação barata. Acontece o tempo todo e pode acontecer com você. Um exemplo brutal. Em 2008, a crise financeira mundial destruiu não apenas economias, mas também identidades. Milhares de pessoas, que por anos se definiram por suas carreiras bem-sucedidas, perderam tudo do dia para a noite. Banqueiros respeitados, acostumados ao luxo e ao poder, subitamente se viram desempregados, endividados e irrelevantes. Houve relatos de suicídios entre executivos que não suportaram viver sem aquilo que os fazia ser alguém. Não era só dinheiro que eles perderam, era a própria identidade. Por que isso acontece? Porque, como Schopenhauer argumenta, nossa identidade está amarrada ao mundo exterior. Somos quem somos porque o mundo ao nosso redor confirma essa identidade. O problema? O mundo é volátil. E quando ele muda, quando ele colapsa, o que acreditávamos ser também desmorona. Pense em um ator que passa anos interpretando um personagem no cinema. Durante as filmagens, ele vive, respira e pensa como aquela pessoa fictícia. Mas quando o filme acaba, quem ele é? Alguns atores relatam um sentimento de vazio, como se parte deles mesmos fosse arrancada ao deixar o personagem para trás. Isso não é tão diferente do que vivemos todos os dias. A maioria de nós se identifica com os papéis que desempenha: mãe, filho, médico, artista, empresário, parceiro. Esses papéis dão estrutura à nossa existência. Eles dizem ao mundo e a nós mesmos quem somos. Mas esses papéis não são você. Eles são apenas máscaras que usamos para navegar pela vida. E a verdade incômoda? Qualquer papel pode ser arrancado de você a qualquer momento. O que acontece com a mãe quando os filhos crescem e saem de casa? Quem é o marido depois que o casamento termina? O que sobra do empresário quando a empresa vai à falência? Schopenhauer foi implacável em sua análise. Você nunca teve controle real sobre sua identidade. O que você chama de eu é apenas uma representação.
Uma ilusão construída a partir de circunstâncias externas e desejos que você não escolheu. Quando essas circunstâncias mudam, a identidade desmorona. Lembra da vontade? A força cega e irracional que, segundo Schopenhauer, governa todas as nossas ações. Aqui está a parte mais cruel. Ela nunca se satisfaz. Não importa o que você alcance, a vontade sempre quer mais. E o pior, quando você perde aquilo pelo qual sua vontade mais lutava, o vazio que sobra não é um acaso. É a essência da existência. Você passa anos construindo uma carreira, acreditando que ela dará sentido à sua vida, até que um dia você a perde e percebe que nunca foi mais do que um peão em um jogo impessoal. Você ama alguém com toda a sua alma, convencido de que esse amor é a sua razão de viver. Até que a pessoa se vai, e você percebe que sua identidade estava acorrentada a algo que não podia controlar. Esse vazio não é uma falha do sistema. Ele é o sistema. Há uma história real que ilustra isso de forma aterradora. Em 1973, Patricia Hearst, uma jovem herdeira de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, foi sequestrada por um grupo revolucionário. Durante o cativeiro, algo estranho aconteceu. Ela não apenas começou a simpatizar com seus sequestradores, mas se juntou a eles, participando de assaltos a bancos. Por que isso importa? Porque sua identidade, a jovem privilegiada e inocente, desmoronou quando o mundo ao seu redor colapsou. Em questão de meses, ela se tornou outra pessoa. O caso de Hearst ficou conhecido como Síndrome de Estocolmo. Mas, para Schopenhauer, isso é só mais uma prova de sua tese. A identidade não é fixa, é fluida, moldada por forças que não controlamos. Se tudo o que você pensa que é, seu nome, sua profissão, suas relações, pode ser destruído em um instante, quem você é quando tudo isso desaparece? Se amanhã você perdesse o emprego, os amigos, a família, você ainda seria você? Ou você descobriria que, sem esses alicerces externos, aquilo que você chama de eu nunca existiu de verdade? E mais, se você é apenas um reflexo do mundo ao seu redor, o que acontece quando o mundo não olha mais para você? Há uma verdade que ninguém quer admitir, uma verdade que você sente no fundo da sua existência, mesmo que tente ignorá-la. A vida, em sua essência, é sofrimento. Não importa quem você seja, onde nasceu ou o que conquistou, mais cedo ou mais tarde, a dor te encontra. Pode vir em um telefonema inesperado no meio da noite, em um diagnóstico devastador, ou naquele momento silencioso em que você percebe que, apesar de tudo, ainda se sente vazio. E aqui está o ponto crucial. O sofrimento não é um acidente da vida. Ele é a própria estrutura dela. Para Schopenhauer, a dor não é um desvio no caminho, é o próprio caminho. Você pode fugir, se distrair, se iludir com prazeres temporários, mas no fundo, a existência é um ciclo contínuo de desejo e frustração. Você quer, corre atrás, alcança, e logo sente um vazio que precisa ser preenchido novamente. A vontade, aquela força cega que governa todas as coisas, nunca descansa. Ela te arrasta para frente, mas nunca te deixa em paz, porque o desejo é insaciável. Você acredita que, ao conseguir o que quer, encontrará paz. Mas o que realmente acontece? Quando você alcança o que desejava, sente alívio por um instante, e logo um novo vazio aparece. A promoção no trabalho, que parecia a chave para a felicidade, se transforma em mais pressão e novas expectativas. A relação amorosa, que parecia a resposta para a solidão, logo revela suas fraturas. E no final, a vida se torna um jogo cruel. Você é condenado a desejar sempre mais. E mesmo quando consegue, a vontade exige outro prêmio. Schopenhauer diz isso com clareza brutal. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Se você não está sofrendo porque deseja algo que não tem, está entediado porque já conseguiu.
e percebe que isso não preencheu o vazio como esperava. Eis a verdade inescapável. Enquanto você existir, você sofrerá. Mas há algo mais profundo aqui. O sofrimento para Schopenhauer é a prova definitiva de que sua identidade é uma ilusão. Por quê? Porque quando a dor chega, dor de verdade, tudo o que você pensava ser desmorona. Você já viu alguém após a perda de um filho? Ou alguém que enfrenta uma doença terminal? Nesses momentos, as identidades sociais, eu sou um advogado, eu sou uma pessoa forte, se tornam irrelevantes. Tudo o que resta é a dor crua, que corrói qualquer ideia que a pessoa tinha sobre si mesma. Não é à toa que tantos que passam por tragédias profundas dizem: eu já não sei mais quem eu sou. Há uma história real que ilustra isso com clareza brutal. Em 2011, o tsunami que atingiu o Japão destruiu milhares de vidas em questão de minutos. Famílias inteiras foram varridas, cidades apagadas do mapa. Entre as vítimas estava um homem chamado Takashi. Antes do desastre, ele era um empresário bem-sucedido, conhecido por sua disciplina e racionalidade. Em poucas horas, ele perdeu a esposa e os 2 filhos. E então, algo aconteceu. Takashi parou de falar. Não porque escolheu o silêncio, mas porque, diante da perda absoluta, a linguagem, e com ela sua identidade, perdeu o sentido. O que antes o definia, sua profissão, seu status, até mesmo sua personalidade, evaporou diante da dor insuportável. Isso é o que Schopenhauer quer dizer. A identidade é frágil, porque no fundo, ela não é real. E nada revela essa fragilidade mais do que o sofrimento. Mas aqui há um paradoxo fascinante. A dor, embora destrua suas ilusões, também revela uma verdade que você nunca veria de outra forma. Pense em um momento em que você sofreu de verdade. Não desconforto superficial, mas dor que queima até o osso. Nesse instante, todas as máscaras caem. As coisas que pareciam importantes, a opinião dos outros, as preocupações cotidianas, se tornam insignificantes. É como se o sofrimento arrancasse as camadas artificiais da sua identidade e revelasse algo nu e primitivo por baixo. E o que sobra? Schopenhauer diria que o que resta é a vontade pura, cega, incansável e completamente indiferente ao seu desejo de paz. Mas há uma saída, uma forma de escapar desse ciclo cruel de dor e desejo. Só que essa saída exige um preço: abrir mão de quem você pensa ser. E se eu te dissesse que a única maneira de encontrar paz verdadeira é abandonar a ideia de você mesmo? Parece absurdo, não é? Afinal, desde que nascemos, somos ensinados a construir uma identidade, a reforçar quem somos através de nossos desejos, conquistas e relações. Tudo ao nosso redor grita que devemos ser alguém, deixar uma marca, lutar por aquilo que queremos. Mas e se esse esforço constante for, na verdade, a raiz de todo o seu sofrimento? Arthur Schopenhauer não tinha ilusões. Para ele, a busca por um eu estável e permanente é uma causa perdida. E mais do que isso, é uma prisão. O ciclo de desejo e frustração que governa a existência humana nunca acaba porque está baseado em uma ilusão. A ideia de que há algo em você que precisa ser completado para então encontrar a paz. A verdade, segundo Schopenhauer, é muito mais dura. Enquanto você desejar, você sofrerá. Então, como escapar dessa armadilha? A resposta dele é radical, mas talvez seja a única saída real: negar a vontade. O que significa negar a vontade? Para entender isso, você precisa primeiro aceitar uma ideia difícil. A maior parte do seu sofrimento vem do seu apego ao eu. Pense nisso. Quando você sente medo, ele surge porque algo que você valoriza está em risco: sua vida, sua reputação, seu amor. Quando você sente inveja, é porque alguém possui algo que reforçaria sua identidade, mas você não tem. Até mesmo a dor da perda não é apenas sobre o que se foi.
é sobre o vazio que sobra em você quando aquilo desaparece. A proposta de Schopenhauer não é suprimir os desejos de forma superficial. Isso é impossível. A vontade é mais profunda do que a consciência. Ela é o próprio impulso da existência. O que ele sugere é algo mais radical. Desligar-se da ilusão de que esses desejos definem quem você é. Em suas palavras, todo desejo brota de uma carência, de uma insatisfação e, portanto, do sofrimento. Ao negar a vontade, você para de se identificar com esses desejos. E ao fazer isso, você não elimina a dor do mundo, mas transcende o poder que ela tem sobre você. Mas, vamos ser claros, Schopenhauer não está propondo um escapismo simplório ou uma felicidade barata. Sua visão é mais profunda e mais sombria. Ele acreditava que a libertação real não vem através de prazeres ou realizações, mas de uma renúncia silenciosa e profunda ao próprio querer. E não é um caminho fácil. Quem renuncia à vontade precisa abandonar tudo o que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando acumular: ambições, apegos, a própria ideia de si mesmo como alguém importante. Parece uma ideia distante, até que você percebe que algumas pessoas já vivem assim. Há histórias reais de pessoas que, ao se depararem com o sofrimento absoluto, atravessaram para o outro lado, não se destruindo, mas deixando de se agarrar à ideia de um eu. Um exemplo marcante é o de Mathieu Ricard, um cientista francês que abandonou uma carreira promissora em biologia molecular para se tornar monge budista. Depois de décadas em meditação profunda, Ricard relata que descobriu algo que a maioria de nós nunca experimenta: um estado de paz, que não depende de circunstâncias externas, porque ele deixou de se apegar ao eu que sofre. Isso ecoa diretamente a visão de Schopenhauer. Embora ele não fosse religioso, sua filosofia se aproxima muito de tradições orientais como o budismo. Ambas sugerem que o sofrimento só termina quando deixamos de nos agarrar ao desejo de ser algo, de possuir algo, de controlar o que não pode ser controlado. Em sua obra, O Mundo como Vontade e Representação, ele afirma: o verdadeiro fundamento da redenção é a completa aniquilação da vontade de viver. Isso não significa desistir da vida, mas deixar de se identificar com os impulsos que nos escravizam. Você já percebeu como a maior parte da sua angústia vem da tentativa de controlar aquilo que está fora do seu alcance? Você quer que as pessoas te reconheçam, quer que o futuro seja previsível, quer que suas emoções sejam controladas. Mas nada disso está realmente sob seu domínio, e é essa tentativa inútil de controlar que te mantém preso ao sofrimento. Negar a vontade é soltar as amarras. É aceitar que o mundo é impermanente, que o eu é uma construção frágil e passageira, e ao fazer isso, experimentar uma liberdade que a maioria nunca conhecerá. Mas, e se isso for apenas fugir da realidade? Você pode estar se perguntando: não é covardia abandonar o desejo? Não é simplesmente fugir da luta? Schopenhauer responderia que é o contrário. Para ele, a verdadeira covardia está em se agarrar a ilusões porque elas são confortáveis. Enfrentar a verdade de que o eu é uma fantasia alimentada por desejos é o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. A liberdade real não vem de ganhar mais, ter mais ou ser mais. Ela vem do momento em que você percebe que nunca houve, de fato, um você a ser protegido ou completado. E se eu te dissesse que aquilo que você chama de eu é apenas uma ilusão criada pelo seu cérebro? Essa ideia, que parece radical até mesmo para a filosofia, não é mais apenas uma especulação abstrata. Hoje, neurocientistas, psicólogos e pesquisadores da mente estão chegando a uma conclusão desconfortável e assustadoramente próxima da visão de Schopenhauer. A identidade é uma construção temporária